Olá, queridos irmãos. Estamos começando mais uma videoaula e chegamos aqui na altura da videoaula número 20. Nós já pensamos sobre os princípios batistas, nós já nos delongamos nos 19 artigos da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira e ainda na edição Pacto e Comunhão. Hoje nós vamos atender a um pensamento aqui, vamos pensar um pouco sobre o pacto das igrejas batistas, né? Quando nós somos batizados numa igreja batista, pelo menos no meu certificado de batismo tem, do meu filho tem, da minha esposa tem, no verso do certificado vem o pacto das igrejas batistas. E em épocas assim de pluralismo religioso, de relativismo dos valores, dessa oferta tão grande, né, de ministérios que nós temos por aí, vem o pacto das igrejas batistas no contrassenso disso tudo e mostra para nós uma realidade que ao longo dos séculos, nós temos mais de 4 séculos de história, a igreja batista no mundo, um comportamento, porque o pacto das igrejas batistas tem a ver com crença, mas tem a ver com a nossa conduta, com o nosso comportamento, e que nos dias de hoje parece estar um pouco fragilizado. Então é importante, né, o certificado de batismo, que é uma das formas de ingresso numa igreja batista, é importante que no verso conste. E muitas vezes, quando alguém é recebido por aclamação, vindo de outra denominação religiosa, é recebido por aclamação na igreja batista, é muito importante que se dê uma cópia do pacto das igrejas batistas, para que a pessoa entenda como é ser batista e como é transitar dentro do ambiente batista. Nós estamos enfocando isso justamente no momento de fragilidade, marcado pelo pluralismo religioso, pelo relativismo dos valores, a forte ênfase no individualismo muito marcante desse nosso tempo. É importante nós pensarmos que aqui o pacto, ele concebe o corpo de Cristo. E como se vive nesse corpo de Cristo, sendo batista, tendo as Escrituras como única regra de fé e prática. Então, vamos dar início, né? O que é um pacto, primeiramente? Pacto é uma aliança, é um acordo, é um contrato. Então, é um acordo que as igrejas batistas fazem, debaixo do qual cada crente batista procura viver a sua vida em acordo com cada item que nós vamos pegar um por um aqui e vamos ler e vamos pensar um pouquinho sobre ele, ok? Então, há uma introdução, né, aos termos deste pacto, aos termos desse contrato, aos termos deste acordo, desta aliança, que é o seguinte: tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e batizados sob profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto. Então já tem muita verdade aqui nessa introdução. Primeira verdade é que o Espírito Santo moveu nosso coração para aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. Então o fato de sermos igreja é o fato de que esta é uma obra do Espírito fundamentada na obra anterior de Cristo estabelecida na cruz do Calvário. Então Jesus como único e suficiente Salvador, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo desta verdade. E fomos batizados mediante pública profissão de fé. Então, o batismo sucedeu à nossa crença. Opa, aí
É o nosso jeito de batista de ser. E, na verdade, as Escrituras atestam isso, não é verdade? As pessoas eram batizadas porque criam previamente. A profissão de fé é justamente você publicamente professar, falar, testemunhar da sua fé. Depois você é batizado. Né? E somos batizados em nome do Deus revelado nas Escrituras, do Deus em que cremos, que é um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí decidimos unanimemente. Olha aí, né? A unanimidade presente, né? A marca que deve existir numa igreja batista, que mesmo que haja opiniões discordantes, nós devemos buscar o quê? A unanimidade. A unanimidade não tem a ver com todos somos homogêneos, somos iguais. Não, nós somos diferentes, diversidade. Mas nós procuramos seguir um caminho, que é o caminho que Cristo aponta para a sua igreja, do qual nós somos corpo, né? Um corpo em Cristo. E aí, né, sobre esta base é que é firmado o pacto. De que forma é firmado o pacto? De forma solene. Às vezes a gente tenta levar a vida assim, meio na esportiva, na brincadeira. Não, há momentos que precisam ser solenes. Então esse é um momento solene. Mas é um momento de alegria. Porque nós não estamos sendo coagidos. Tanto é que nós estamos aqui pensando sobre esse pacto, analisando ele, procurando entender a abrangência de cada tópico, de cada cláusula desse pacto. Né? E de saber que isso é feito diante de Deus, diante dos homens. Né? Então, quem é a maior testemunha desse pacto que é feito entre homens? É o próprio Deus. Então nós vamos agora partir, tópico por tópico, a abordagem do que configura esse pacto das igrejas batistas. E ele inicia assim: comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão. Só existe unidade na igreja quando andamos unidos no amor cristão. O amor cristão é o amor firmado em Cristo. Como é que Cristo amou? Cristo amou se entregando. Né? Então, Cristo não amou de outra maneira. A maneira de Cristo amar é a forma, assim, por exemplo, do verbo se fazer carne, do verbo se sujeitar a todas as condições do que era a sua encarnação, ao ponto de se entregar e morrer na cruz por nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses capítulo 2, o qual, sendo Deus, não teve por prerrogativo ser Deus antes, né? Assumindo a forma humana, se entregou, se humilhou e morreu por nós. Paulo evoca a igreja de Filipos para que eles tenham esse mesmo sentimento. Que sentimento é esse? A gente traduz como sentimento, mas é mais. É uma atitude, é uma entrega, é uma verdade, é uma transformação diária. O amor é essa possibilidade de Deus em nós nos fazer diferentes. Nós aprendemos a amar em Cristo e só pelo Espírito Santo conseguimos viver esta unidade. Esta é uma obra do Espírito Santo de Deus. Aí vem o segundo ponto: trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade. Então veja que muitas vezes nós queremos que lideranças façam isso. Isso é uma obra de toda a igreja. A igreja está empenhada em fazer com que ela cresça. Mas que crescimento é esse? Nos dias de hoje, crescimento é auditório lotado. Nos dias de hoje é alugar um auditório maior. Nos dias de hoje é ser mega. O crescimento é no conhecimento da palavra
entendermos o que Deus está revelando a respeito de si mesmo na palavra que ele deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada, na santidade, que é a maneira como vivemos o Evangelho, procurando ser parecidos com Cristo, né? Cristo é o Santo de Deus, é o Filho unigênito de Deus, ele é o nosso modelo. É um modelo difícil, mas somos o quê? Como vimos no item anterior, auxiliados pelo Espírito Santo. E aqui também, mas devemos viver na santidade. A santidade, por mais que seja uma obra do Espírito, nós já estudamos isso tanto nos princípios quanto no pacto, quanto nos artigos da nossa declaração doutrinária. A santidade, nós devemos lutar para que a igreja cresça em santidade, para que haja conforto mútuo. O que é a mutualidade? A mutualidade é aquilo que vale para mim, vale para você, aquilo que vale para você, vale para mim. Se eu estou em conforto, você também está. Mas que conforto é esse? Em todas as possibilidades. Conforto espiritual, conforto intelectual, uns sabem demais, outros sabem menos. Não, tem escola bíblica. Para quê? Para elevar o nível de toda a congregação no conjunto, né? Todos juntos. Mas o conforto também material. A gente vê a igreja emergente lá em Atos, não havia falta, porque quem tinha bastante repartia com quem não tinha nada. Olha que interessante, né? Procurava ver o quê? Uma igualdade, um equilíbrio, né? E na espiritualidade, porque todo o conjunto da obra leva ao crescimento todo, até que todos cheguemos à unidade do varão, que é Cristo, né? Então, esse deve ser um objetivo da igreja, trabalhar para que a igreja cresça desse jeito. Hoje estão se preocupando muito com o crescimento numérico, e muitas vezes o crescimento numérico não acompanha o crescimento do conhecimento da palavra, da santidade, do conforto mútuo e da espiritualidade. Manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina. A igreja, olha só que interessante, né? Nós estamos lutando no meio dessa quarentena toda para manter o quê? Os cultos, a doutrina. Nós estamos trabalhando doutrina aqui, né? Na nossa escola bíblica. As ordenanças, tá complicado. E a disciplina. Mas veja, por mais que seja um momento muito, muito particular, nós estamos mantendo essas coisas em funcionamento. A igreja nunca deve perder de vista que ela deve se reunir para culto. E o culto pode ser no ambiente comum a todos, né? A gente chama de templo, mas o culto pode ser no lar, o culto doméstico da família. Então a igreja estimular para que as famílias tenham culto doméstico, para que também haja culto nos lares. Uma parte da igreja, ou quem sabe até toda a igreja, possa ir numa determinada casa de um determinado irmão e ali celebrar culto ao Senhor. As doutrinas, a doutrina que é o ensino da palavra de Deus na igreja. Os crentes saberem o que é ser crente, quem Deus é, como nós devemos ser, viver neste mundo. Nós temos um corpo de doutrinas nas Escrituras. As ordenanças, o batismo é a ceia do Senhor, as ordenanças que o Senhor nos deixou. E a disciplina, porque quando as coisas não caminham de forma correta, a disciplina atua. E a disciplina atua também através das doutrinas. Porque o que acontece? Através das doutrinas você aplica a disciplina formativa na igreja. Você vai credenciando os crentes a serem crentes disciplinados naquele caminho. Mas a disciplina, muitas vezes, aquela necessidade da correção de casos em particular. A igreja deve se preocupar com essas coisas. Contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do evangelho em todas as nações. Irmãos, por mais que digam que não,
há necessidade da contribuição na igreja, porque a igreja não tem apenas que sustentar o ministério, né? E aí já vem a ideia do pastor, mas ministério é algo mais amplo, né? A gente poderia amplificar essa discussão, mas o ministério, a maneira como a palavra é conduzida na igreja, como o pastoreio é conduzido na igreja, né? Então, os crentes precisam contribuir para as despesas. Meu irmão, a igreja paga IPTU, a igreja anualmente tem que registrar diretoria em cartório, tem despesa com cartório, tem despesa com banco, né? Banco cobra taxa de manutenção de conta, não é verdade? A igreja tem que pagar a conta de água, de luz. Então veja que a igreja tem muitas atribuições civis, porque a igreja também é um corpo civil, ela tem estatuto, ela tem que dar conta dessas coisas. A igreja tem que atender a necessidade dos pobres, né? Então a contribuição também destinada para aqueles que estão passando necessidade, seja qual for a necessidade que envolva numerário, que envolva arrecadação de dinheiro para a solução do problema. E para a propaganda do evangelho em todas as nações. Nós fazemos missões com o quê? Com dinheiro. Nós mandamos imprimir folheto com o quê? Nós, por exemplo, fazemos badminton na igreja, uma porta aberta, olha o português aqui do interior, uma porta aberta para a comunidade conhecer o evangelho. Tem gasto, né, com material. Então, contribuir liberalmente, com alegria, com disposição, né, liberalmente, com generosidade. Ainda comprometemo-nos a também manter uma devoção particular. Olha que interessante. A vida espiritual do crente começa dentro de casa. A tarefa para casa é a nossa vida devocional. É a nossa dedicação particular no foro íntimo, na intimidade do lar, é a nossa dedicação de vida ao Senhor. É importante, como nós vimos, manter os cultos, as ordenanças, a disciplina e por aí vai. A doutrina. Mas é muito importante que tudo comece no lar. Então, no lar, meu irmão, você tem que ter tempo para ler as Sagradas Escrituras, meditar na Palavra de Deus. Em casa, você precisa ter tempo para oração. Você precisa ter um tempo especial. Você precisa dedicar da sua vida particular tempo diário com Deus. Você tem feito isso? Você tem essa motivação no seu coração de viver isso? De fazer isso acontecer no nível da sua família, envolvendo sua esposa, seus filhos, se você tem netos morando com você, sobrinhos, envolver a sua família nisso. Mas pense que tudo começa com você. Amplia para a sua família e alcança o povo todo no culto público ao Senhor. Vamos avançando? A evitar e condenar todos os vícios. Veja, uma vida de virtudes é uma vida de luta contra os vícios. Nem sempre é uma luta na ausência dos vícios. Veja, a evitar, nós devemos evitar. Por exemplo, uma pessoa que fumava, aceita Cristo na sua vida. Quem fumou sabe a dificuldade que é parar de fumar. Muitas coisas nós lutaremos com elas ao longo de toda a nossa vida, mas deve sim haver uma disposição no coração do crente a abandonar vícios, bebida, por exemplo, né? Hoje em dia parece que é um melindre, a gente não pode falar de bebida. Por quê? Porque bebida não é pecado, Jesus bebia. Tá bom, então vai bebendo. Tem uma vida de rotina na bebida, dê esse exemplo para os seus filhos, para os seus netos, para que eles cresçam entendendo que isso daí, lá vem o pastor com esse discurso retrógrado. Será que é? Será que é mesmo?
Você tinha uma vida promíscua antes de Cristo, você vai continuar tendo essa vida? Você usava ali substâncias químicas, você vai continuar usando? Então nós devemos evitar e condenar os vícios. São coisas que continuam assumindo tronos na nossa vida muitas vezes. Eu não estou falando coisa estranha aqui não. Quem teve vícios entronizados na sua vida, em Cristo, deve desejar vê-los destronados. Vícios. A educar religiosamente os nossos filhos. Não cabe à igreja, num primeiro momento, a educação religiosa dos nossos filhos. Cabe à igreja ensinar as crianças. Mas toda educação religiosa, espiritual, começa no lar. Vejam, meus irmãos, que a família foi criada muito antes da igreja. Quando Deus começa a criação e estabelece o homem como coroa da criação, ele pede para que o homem e a mulher se conheçam e formem a família. A família é o início de tudo. É na família que começa tudo, inclusive a condução dos filhos na vida espiritual, na vida religiosa. Começa no lar. Alguns pais passam uma procuração, mesmo seus procuradores ficarem sabendo, para a igreja, para o professor da EBD, para o professor do culto infantil, educar religiosamente os filhos. Não, é dentro de casa. E é dentro de casa com o quê? Abrindo mesmo a Bíblia, ensinando, mas sendo exemplo. Sendo exemplo em assiduidade, sendo exemplo em serviço, sendo exemplo, por exemplo, seus filhos vendo você em oração, vendo você abrindo a Bíblia, lendo. Se seu filho não vê você abrir a Bíblia e ler, se seu filho não vê você orando, que exemplo você está dando para ele? Como que você vai exigir depois? Faça o que eu falo e não faça o que eu faço? Não é por aí. Então, a educação religiosa dos filhos começa no lar. É responsabilidade dos pais, dos tutores das crianças, a procurar a salvação de todo mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos. Olha que interessante. Atos 1:8 diz o seguinte: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba que é como aquela pedrinha que você joga, a piscina a água está paradinha, a lagoa, o lago está paradinho a água, você joga uma pedrinha. Sabe quando a pedra cai na água, forma aquelas ondas concêntricas, né? Que vão se ampliando. E é assim que começa, né? Nós devemos buscar a salvação do mundo todo. Mas o que adianta eu querer sair daqui de Bauru e querer pregar o evangelho na África? E aí, tudo bem, você vai estar atendendo um chamado de Deus. Mas se antes eu não anuncio o evangelho para minha família nuclear, por exemplo, um filho se converteu, anunciar para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os parentes, para os avós, para os tios, para os vizinhos, para os amigos, para os conhecidos, para o mundo todo. Percebe? É como aquela pedrinha na água. Quando ela cai, as ondas vão se ampliando. Começa em Jerusalém, depois alcança a Judéia, que é aquela região que envolve Jerusalém. Samaria, um território à parte, mas também mais distante. E até os confins da terra, onde o Judas perdeu a bota, como dizem por aí. Então, é assim que funciona. Essa preocupação nuclear que vai se ampliando. Olha quanta coisa boa a gente pode aprender aqui no nosso pacto das igrejas batistas. E eu pergunto para você, do que nós vimos até aqui, até o momento, como é que está aí a sua vida? Você está seguindo? Você está aí? Né? Dá para você, sabe aquele tiquezinho que a gente vai dando na lista, né? Já cumpriu isso? Está cumprindo? Tô meio capenga nesse aqui, naquele outro. Então vamos ajustar a vida.
né? É muito importante esse pacto, porque é o seguinte, quando nós assumimos um pacto, quando nós assumimos um acordo, nós queremos ver aquilo acontecer, né? Então, cada cláusulazinha dessa, cada itemzinho desse, ele nos orienta na observação dessas coisas, né? Então, vamos a mais um aqui. A ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes nos trabalhos seculares. Eu vou tentar explicar isso daqui pelo quase fim. Exemplares em nossa conduta. Quem é exemplar na sua conduta vai ser correto nas suas transações. Vai ser fiel no seu compromisso. Uma coisa que tem acontecido muito com crentes hoje em dia é empenhar a palavra e não cumprir. Falar que vai fazer alguma coisa e voltar atrás. Criar expectativas e não cumprir e decepcionar. Nós temos visto muitos crentes naufragando num péssimo testemunho. E você aí já deve ter experiências com crentes e você deve ter se decepcionado em alguns momentos, em que pessoas assumiram compromisso e não cumpriram. Fizeram transações tortas, com letrinha miúda, sabe? Letrinha miúda em contrato é complicado. Eu estou trabalhando com uma fonte Arial aqui, tamanho 34. Eu não sei como ela vai aparecer aí, mas aqui no PowerPoint ela está grandona. Nos nossos contratos, meus irmãos, as letras sempre são garrafais, são graúdas, não tem letrinha miúda, não tem vírgula para trazer sentido obscuro. Quando um crente fala sim, é sim. Quando um crente fala não, é não. Porque tudo que esteja nos bastidores provém do maligno. Então nós devemos ser corretos nas nossas transações, assumir compromisso. Se assumir o compromisso na igreja, vai até o fim. Viva esse compromisso, né? Vá até o fim. Exemplar na sua conduta, né? Porque aí você vai estar dando um bom testemunho. E ser diligente nos trabalhos seculares. Ser uma pessoa que seja um exemplo no seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para mim, as pessoas estão olhando para você. Evitar a detração. O que é detração? Desvalorização. A difamação e a ira. Sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Veja, a igreja, quando ela se envolve em bate-boca, em depreciação do ser humano, por mais que muitas vezes, vamos aí, a gente está analisando os quadros políticos da nossa sociedade, esse ano tem eleições, né? Estamos no ano 2020, vamos ter eleição. A gente sabe aí, muita gente, né, que tipo de pessoa que é. O crente, ele não foi chamado para ficar calado e não denunciar os erros do seu tempo. Mas nós devemos tomar cuidado em não nos envolvermos em campanhas de difamação da imagem de pessoas. Mesmo porque, meu querido, você pode levar aí um processo por injúria e difamação. Eu acho que é isso aí que... Eu não sou da área jurídica, né? Tem aí alguém que seja da área e talvez vai ter a compreensão pontual do que está envolvido. Mas nós podemos nos envolver em situações bem constrangedoras, né? E principalmente em épocas de redes sociais, né? A gente vê crente aí entrando assim, sem analisar de onde veio, para onde vai, se é fake news ou se não é, se deixa mover por um sentimento passional. Nós brasileiros somos muito passionais e acabamos falando coisas contra pessoas e vamos difamando, desvalorizando, provocando uma ira que contagia todo mundo, e isso não contribui para o crescimento do reino de Deus. A igreja, ela sempre tem uma palavra boa, não é à toa que Jesus diz que a igreja nos compara a sal e luz. A gente traz luz no ambiente de trevas, a gente traz sal, sabor, valor numa sociedade que está cada vez mais degradante e depravada.
Não vamos nadar corrente abaixo. É fácil descer na correnteza do rio. Procure virar e enfrentar a correnteza do rio e chegar à nascente do rio. Procure fazer isso. É mais difícil. É mais difícil viver assim. Mas é a maneira como Cristo viveu e como Cristo quer que nós vivamos aqui nesse mundo. Vamos avançando? Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros. E cuidar um dos outros, irmãos, não é ficar fofocando, passando notícia falsa, colocando irmãos em lugares onde eles não estão e fazendo coisas que não estão fazendo. Hoje em dia, cuidar um do outro tem muito esse sentido. Cuidar um do outro é fazer como o bom samaritano fez. Viu um homem caído no chão e, sem mesmo entender as circunstâncias, os riscos que corria e o que ele poderia gastar com tudo aquilo, do seu tempo, dos seus bens, ele se dedicou ao cuidado daquela pessoa. Então, cuidar uns dos outros é visando o quê? O conforto mútuo. Lembra que nós lemos lá atrás? Conforto mútuo. Em todos os sentidos, cuidar dos outros visando o bem do outro, porque o amor, ele é altruísta. O altruísmo é a antítese, é o contrário do egoísmo. O egoísta é aquele que só pensa em si. O altruísta, ele se dedica ao outro. Lembrarmos-nos uns dos outros nas orações. Eu acho muito bacana no grupo do WhatsApp da nossa igreja que nós temos feito isso. Quando alguém precisa, ora-se. As mulheres também têm ali o momento delas, né, em que elas oram. Então nós devemos estar sempre orando uns pelos outros. Lembrarmos que há um vínculo espiritual entre eu e você. Porque o vínculo não é só social, quando nós nos encontramos para o culto público. O vínculo é espiritual, ainda mais nos dias de hoje, que o culto público está distanciado, ele acontece virtualmente, mas espiritualmente nós vivemos comunhão. Então devemos estar orando uns pelos outros. Eu sei de irmãos que oram pela minha vida, dizem isso, eu tenho certeza que oram. E eu agradeço aqui, porque vai assistir essa aula publicamente, porque oram pela minha vida, porque tem valido muito as suas orações diante de Deus. Ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades. Nós não devemos esperar que o outro faça, nós devemos fazer. Se você sabe que o irmão está enfermo, vá visitá-lo. Se você sabe que esse irmão está em necessidade, vá ajudá-lo. Um telefonema, um contato, uma visita pode ser esclarecedor de uma necessidade que você talvez tenha todas as condições de suprir. Então, às vezes, a gente marca a bobeira, né? A gente marca a bobeira de poder viver isso. E veja, não precisa do líder da igreja, o pastor da igreja, te orientar para fazer isso. Isso deve ser espontâneo, né? Barnabé tinha uma propriedade, a gente vê lá em Atos capítulo 4, e ele pegou, vendeu e depositou aos pés dos apóstolos o dinheiro da venda. Para quê? Para suprir as necessidades. Alguém mandou ele vender? Não, ele foi espontâneo. A verdadeira generosidade nasce quando ela é voluntária, espontânea. Quanta coisa boa para a gente aprender, não é mesmo? E vamos avançando. Estamos quase chegando no final da nossa lição. Outra coisa, cultivar relações francas e a delicadeza no trato. Eita, nós! Que são relações francas? Verdadeiras. E a franqueza, ser franco, não é você falar aquilo que você pensa. Eu falo tudo o que eu penso. E a delicadeza no trato? Porque muitas vezes nós somos agressivos na maneira de falar. Eu me lembro de um professor no seminário que dizia uma coisa, que nós devemos sempre falar a verdade, mas sempre falar a verdade com amor. Então, às vezes, as pessoas,
elas se empenham tanto em querer falar a verdade, e às vezes elas têm um ímpeto tão grande de querer falar, que atropelam palavras, tom de voz, e talvez o momento, a circunstância não seja adequada, e aquilo não vem com delicadeza, aquilo vem com crueza. Eu estou dizendo não como um expert, né? Eu também me atropelo muitas vezes, né? Então, nós devemos ser cuidadosos na maneira como cultivamos as nossas relações. Um relacionamento franco e a delicadeza no trato não é algo só para vivermos dentro da igreja. Veja que o Pacto das Igrejas Batistas está preocupado não só com a convivência no ambiente batista. Então, por exemplo, eu fui participar de uma reunião da associação local, ou eu fui participar de uma reunião da convenção do Estado, convenção nacional, e lá a gente se tratou bem, tal, mas no dia a dia, dentro de casa, no dia a dia, no trabalho, no dia a dia com os vizinhos, ou no dia a dia na igreja local, a pessoa não é tão delicada, não é tão franca. Nós devemos ser assim em todo lugar. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos: seja quem você é em todo o ambiente. É claro que há ambientes que requerem uma postura diferente, mas o seu caráter, sua pessoa está lá. Né? Você está lá. A gente deve ser mais cuidadoso. Né? A agressividade, por mais que ela seja um ímpeto dessa velha natureza pecaminosa nossa, ela deve ser controlada por você, não, pelo Espírito Santo. Talvez você tenha muitas dificuldades no trato com as outras pessoas porque você não tem se sujeitado ao Espírito Santo. Lembra? Fazer a igreja crescer na santidade. A santidade tem a ver com a presença do fruto do Espírito na sua vida. A ação do Espírito Santo na sua vida te moldando seu caráter, consequentemente o seu comportamento. Porque relação franca, no final das contas, tem a ver com o caráter, mas se torna visível, exterior, através dos relacionamentos interpessoais, isso é, entre as pessoas, em que a delicadeza no trato, em que você respeita a outra pessoa. Outra coisa que eu queria, dentro desse tema ainda, muitas vezes, numa reunião na igreja, numa assembleia, as opiniões podem ser discordantes, mas ideias são ideias. O amor que você tem é pela pessoa. A pessoa é muito maior que as ideias que ela tem. Sabe por quê? Porque como pessoas nós vamos sendo transformados ao longo do tempo e as nossas ideias consequentemente mudam. Então às vezes você toma no nível pessoal, esquece que é uma ideia e parte muitas vezes por um bate-boca e coisas desse tipo. São ideias que estão sendo discutidas no lar, no ambiente de trabalho, entre os amigos, no ambiente de ensino escolar, na igreja, em qualquer ambiente. Pense que todos têm o direito de ter ideias como você tem. Se as ideias dele não batem, você está discutindo ideias. Não foque a pessoa. É uma dica que eu estou dando aqui, aproveitando esse ponto aí, né? Estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Né? Em Romanos, Paulo diz, né, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Muitas vezes não depende da gente. As pessoas nem sempre correspondem às nossas expectativas e nós também não correspondemos às expectativas das pessoas. Mas nós devemos sempre estar prontos aqui a perdoar. E perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. Porque se não perdoardes as vossas dívidas, tampouco vosso Pai vos perdoará. Veja que há uma condição para receber o perdão de Deus. Porque se eu não vivo o perdão, como posso querer que Deus me perdoe? Então,
Veja que a gente falou de relações francas e delicadeza no trato. Vamos supor que atravessou ali o sinal. Perdoa. Mas eu não estou entendendo, eu não consigo, o meu coração não me leva a perdoar. O Evangelho fala para perdoar. Deixa o Espírito Santo trabalhar o sentimento depois. Perdoa. Sabe? Perdoa. Tome a atitude do perdão. Né? Perdoa as ofensas. E busque o quanto for possível ter paz. Se não é possível ter um relacionamento amigável, de paz, o que vai fazer? Não está dependendo de você, está dependendo da outra pessoa. Jesus já ensinou, ore pelos vossos inimigos. Então, ore. Coloque stand-by, mas stand-by em oração. Ore pelos inimigos. E aqui, o último ponto. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem. Então está falando do quê? Outra igreja batista. Em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. Eu não vou viver o espírito desse pacto, posso até viver numa igreja presbiteriana, por exemplo. Né? Não vai atrapalhar a minha convivência lá. Porque são tópicos, são itens, são cláusulas de um contrato que traz uma boa conduta, uma boa convivência em qualquer ambiente, secular, eu não gosto muito dessas palavras, né? Mas secular, isso é fora da igreja e dentro da igreja, seja de qual igreja cristã for. Mas veja, finalmente nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, quer dizer, eu estou mudando de bairro, eu estou mudando de cidade, eu vou buscar ter comunhão numa igreja batista. Tem igreja batista lá? Eu vou procurar conhecer, vou procurar me integrar, vou querer fazer parte. Desde que eu me converti a Cristo no dia 3 de abril de 1994, então aí já fez mais de 26 anos, eu nunca congreguei em outra igreja. Dizer para você que eu nunca fui visitar? Sim, inclusive pregando em igrejas de outra denominação. Mas sempre o desejo, a vontade de estar congregando numa igreja batista. Isso nunca faltou no meu coração. Não consigo me imaginar em outra igreja. Né? Eu amo estar no ambiente batista, porque eu creio que esses princípios, que essas doutrinas e que esse pacto, né, estou falando daquilo que a gente abordou até agora nas videoaulas, eles estão em perfeito acordo com aquilo que eu entendo com uma boa, um bom formato dentro do evangelho na convivência de uma igreja. Tá? Eu não estou falando que nós batistas sejamos melhores que os outros, mas quando nós firmamos esse pacto, nós estamos interessados em continuarmos firmes dentro desta denominação que Deus tem usado para nos abençoar, né? E que sempre devemos estar nos atentando por os princípios da palavra de Deus e o espírito desse pacto, porque ele está em acordo com aquilo que nós estudamos na palavra de Deus. E já encerrando a nossa aula, ele termina assim. O pacto termina assim. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Se nós não tivermos o auxílio do Senhor, nada disso conseguiremos viver. Meu irmão, Deus, como dizia a teologia de Tomás de Aquino, Deus é o motor, Deus é aquele que move, é aquele que faz com que as coisas aconteçam. Nada do Evangelho vai acontecer na sua vida, meu irmão, se não for pela ação do Espírito Santo. Lembra? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é possível sermos crentes, não é possível caminharmos no caminho da graça, nos caminhos de Cristo, se não for pela ação poderosa, confortadora, consoladora, orientadora, exortadora do Espírito Santo de Deus.
Que o Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Que esse pacto, em tempos de relativismo, né? Não concordo bem com isso aqui, não concordo bem com aquilo, por quê? Por causa do individualismo, quer dizer, você está muito firmado no que você acha que é verdadeiro. E esse pluralismo, quer dizer, essa pluralidade de cristandades, né? Nós temos muitos cristianismos nos dias de hoje, muitos. E você transita como nas gôndolas de um supermercado escolhendo o produto. Eu não estou feliz aqui, eu vou lá. Sempre tem uma igreja para satisfazer o cliente. Nós não somos clientela, nós somos crentes em Cristo. E nós devemos pagar um preço por isso. Se o evangelho chegou para você numa igreja batista, procure se integrar com esta igreja e cooperar com ela, vivendo esse pacto. Se você não tem esse pacto, pega aqui, dá cópia nessa aula, vai anotando, né? É fácil. Na internet, entra no site da Convenção Batista Brasileira, você encontra lá a edição Pacto e Comunhão, vai lá, baixa ela, você tem aí no seu computador, vai lendo, vai estudando e vai vendo quanto é importante nós sabermos onde pisamos, né? E que bom ter você aqui conosco até esse momento. E que esses estudos que nós tivemos nos princípios, declaração doutrinária e agora o Pacto das Igrejas Batistas, esses estudos tenham feito bem para você. Na próxima aula, a videoaula número 21, nós estaremos partindo para novos horizontes e até lá. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado por esse tempo comum de estudos, de aprofundamento, do conhecimento da Tua Palavra. Particularmente eu te agradeço pela oportunidade de poder ministrar esses estudos, Pai. Tu sabes que nós poderíamos ficar horas e horas conversando. E Tu sabes também que eu não tenho plenas condições para falar com profundidade tal que muitos desses tópicos exigem. Mas eu te agradeço, Pai, porque o Senhor permitiu que eu pudesse ser um instrumento para levar à frente essas reflexões, esses estudos. Eu te agradeço por cada um que o Senhor aguçou a curiosidade e sustentou caminhando até aqui, revendo essas questões, muitas delas, porque muitos já as conhecem, e outros inaugurando esses novos territórios do conhecimento de quem nós somos, povo batista, pautados sempre na Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque ela é a origem dos princípios, ela é a origem dos ensinos doutrinários, ela é a origem deste pacto. Obrigado por esta bênção nas nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Obrigado porque Jesus é o nosso Salvador. E obrigado porque o Espírito Santo nos acompanha em cada momento. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estar com vocês nessa empreitada, nessa jornada. Isso é muito bom. Abração, até mais.